gente! Eu sou a Gislaine aqui do canal Mundinho das Phalaenopes. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Gente, hoje eu estou fazendo mais um vídeo aqui para vocês que me pediram para estar tirando algumas dúvidas de vocês em respeito a essas princesas que nós amamos tanto, as Phalaenopes. As Phalaenopes, elas são consideradas orquídeas vitrines. Por quê? Porque ela está em todo lugar que a gente vê. Em escritórios, consultórios médicos, até em shoppings, hoje vocês veem muitas decorações com essas princesas. Então elas são muito queridinhas, gente. Mas nem todo mundo consegue cultivar essas meninas. Então eu estou aqui hoje para isso, para estar falando com vocês um pouquinho mais sobre essas princesas. Mas antes de eu estar falando sobre esse assunto, eu queria que você se inscrevesse nesse canal, ative o sininho das notificações para vocês poderem estar recebendo todo o conteúdo que eu venha postar aqui no canal. Deixa seu like aí e vamos pro vídeo. Gente, eu tenho recebido muitas perguntas, muitas dúvidas de vocês aí sobre como cultivar as Phalaenopes. Gislaine, eu não estou conseguindo, vou desistir de cuidar delas porque a minha mão não é boa. Gente, não é mão. Não tem nada de questão de mão boa para plantar. Um dia eu tive esse pensamento. Eu pensava que eu não tinha mão boa para plantar nada. Porque eu também perdi muitas plantas por conta disso. Mas eu não desisti. E é isso que eu quero estar falando para você que falou para mim que não consegue. Não desista não. A gente consegue sim. Tudo que a gente tenta fazer, a gente consegue. Tudo que a gente põe amor, a gente consegue. Então, o que é que eu fiz? Não desisti de cuidar dessas meninas, não desisti de cultivar elas. Eu fui cultivando, observando, fazendo vários tipos de cultivo, como já mostrei aqui para vocês. Cultivo em cachepô, que vocês estão vendo. Cultivo em semi-hidroponia. Cultivo só na argila expandida. Cultivo no carvão. Então, gente, tem vários tipos de cultivo que eu fiz aqui. E ao longo do tempo, eu fui adquirindo mais experiências com essas meninas. E eu quero passar para vocês algumas coisas. Gente, tem que observar muito a planta de vocês, no substrato que elas estão plantadas, no proclima de vocês. Gente, cada clima é um tipo de substrato que vocês têm que usar. Se você mora em um lugar muito frio, um lugar que é de fresco, bem fresquinho para o frio, o substrato que você tem que usar é um substrato bem drenado. Se a planta de vocês pegam chuva, gente, não pode ter substrato que segura a umidade, principalmente o esfagno, não pode usar. As minhas plantas, como eu disse para vocês em alguns outros vídeos, elas não estavam nesse ambiente aqui. Elas estavam no ambiente lá no fundo da minha casa, num corredor que eu tenho lá. Lá elas eram plantadas, eram inclinadinhas porque elas pegavam chuva. Lá eu usava apenas cacos de telha, pedra brita, argila expandida, isopor, carvão. Esses substratos que são mais drenados, porque elas pegavam chuva. Só, gente, que eu tive muitos problemas com elas lá, porque elas começaram a dar fungos. Porque aqui na minha região, quando começa a chuva não para. É chuva sem parar. E aí elas foram pegando essa chuva em excesso e foram dando fungos. E eu perdi várias Phalaenopes com isso. Ah, mas a minha planta não pode? As orquídeas não podem pegar chuva? Claro que pode, gente. A planta ama a chuva porque a chuva é um adubo natural. Ela contém muito nitrogênio, a chuva é um adubo muito bom para elas. Vocês podem ver que elas se desenvolvem muito rápido quando elas estão na chuva. Mas o meu problema aqui, porque para mim não deu certo por conta da quantidade de dias que elas ficavam na chuva. Então eu trouxe elas para esse ambiente aqui.
que é um ambiente fechado. Vocês me perguntaram também, vocês que chegaram agora, Gislaine, mostra o ambiente em que você cultiva elas. Vou mostrar para vocês de novo. É um ambiente totalmente fechado, gente. Só tá aberto, só tem essa abertura aqui. O resto é todo totalmente fechado, com a telha transparente daquele lado. Aquele lado é a telha transparente, aonde pega o sol filtrado pela manhã, gente. Então, é um sol que não queima as minhas plantas, porque ele é um solzinho muito fraquinho pela manhã e ainda por cima ele é filtrado. Quando vai chegando na parte do meio-dia, ele vai vindo para esse lado de cá, aonde eu coloquei esse sombrite, aonde é um sombrite de 50%, aonde filtra mais um pouquinho para que elas não queimem, né? Aqui desse lado aqui o telhado é normal por conta das minhas orquídeas, que vocês sabem que eu tenho aqui as minhas orquídeas lá, ó, orquídeas no vidro. Então, por isso que eu coloquei o telhado justamente para isso, para que elas não pegassem nenhum tipo de sol. As plantas que estão cultivadas no vidro, elas não podem pegar nenhum tipo de sol, gente, por causa do vidro que esquenta. Então, elas precisam estar numa sombra onde tem muita claridade, não sol. Então, esse telhado que eu coloquei é para que desse mais claridade aqui no ambiente, que elas pudessem receber essa claridade por conta da floração. As phalaenopsis, para florescer, não é só adubação não, gente. A adubação não adianta para floração. A questão de dar esse tanto de flores que eu tenho aqui. Então, não adianta só vocês adubarem elas. As phalaenopsis precisam de um ambiente que tenha iluminação adequadas para elas, que elas tenham bastante claridade, mas essa claridade não pode ser sol direto. Então, o que acontece? Eu observo muito isso, as minhas plantas. Com o longo do tempo, eu fui observando, quando eu trouxe elas para cá, que elas estavam ficando um pouquinho desidratadas, pelo fato de ser aqui não ter... Aqui esquenta bastante, já disse para vocês em outros vídeos, que aqui no meu ambiente é muito quente, gente. É quente demais, aonde eu tive que comprar também esse aparelho aqui, para que elas pudessem estar no ambiente mais fresco. Mas mesmo assim, estando num lugar mais fresco, elas começaram a se desidratar, que é o exemplo dessa planta aqui, que eu vou estar mostrando para vocês. Ela começou a se desidratar e eu comecei a perceber. Olha para vocês verem a situação dessa folha ondulada. Ela está ondulada hoje porque ela está hidratada. Ela está bem firme, mas continua ainda com o defeito quando ela se desidratou. Ela se desidratou bastante e eu percebi que ela estava precisando de um pouquinho mais de umidade. E coloquei um pouco de esfagno aqui por cima, tá vendo? Coloquei um pouquinho de esfagno. Ela está plantada no caco de telha. Olha aqui para vocês verem. E esse caco de telha não estava dando a umidade necessária para ela. Pode observar, gente, que depois que eu coloquei um pouquinho de esfagno aqui para ela começou a soltar mais raízes. Tem várias ponteiras. Olha aqui para vocês verem. Tá vendo? Ela começou a firmar as folhas e começou a desenvolver e me trouxe esse buquê lindo, maravilhoso que vocês estão vendo aqui. Então, é isso que vocês precisam observar. O ambiente em que vocês moram, como estão as plantas de vocês. Às vezes, elas estão se desidratando e elas precisam de um pouquinho de esfagno por cima da planta onde não pega chuva. Planta que pega chuva, a gente não usa esfagno. Eu uso esfagno na minha região aqui, no meu orquidário, porque não pega chuva e porque que é muito quente. Região mais frias, não use o esfagno. Gente, o esfagno é um substrato muito bom, mas para quem tem a mãozinha pesada, ele destrói a planta, ele apodrece todas as raízes.
Vocês perdem as raízes e acabam perdendo a planta. Então, você que tem a mãozinha pesada, eu não aconselho você usar o esfagno. Você que mora em região mais frias, também não aconselho vocês a usar o esfagno. Vocês que têm plantas na chuva, também aconselho não usar o esfagno. Eu uso aqui por causa disso. Aqui é muito quente. Eu tenho planta aqui, eu quero mostrar para vocês. Olha essas meninas aqui. Vou mostrar para vocês terem uma noção do quanto aqui é quente. Essa aqui, ela está no vasinho de cerâmica e ela está no esfagno puro. Ó, eu aguei essa planta ontem à tarde. Ela já está sequinha, olha. Tá vendo? Está até crocante. Então, olha, todas elas aqui estão no substrato de esfagno. Porque aqui é muito quente e eu sei como regá-las, como cuidar delas. Gente, é por isso que eu falo, esteja observando a planta de vocês. Outra coisa, Gislaine, a minha planta, as minhas flores não duram. Gente, eu achei cochonilhas nas flores, atrás delas aqui, ó, tá vendo? Bem aqui, ó, esses dias eu estava observando e vi muita cochonilha. Elas entram aqui, ó, dentro do labelinho dela também e ficam lá dentro. O que eu fiz? Vim com cotonete, limpei elas todas. Por quê? A flor não pode jogar nenhum tipo de produto, nem aquela misturinha natural que eu ensinei para vocês. As flores não podem jogar nada. Limpe as folhas, observem as flores para que vocês não percam. Gente, às vezes vocês estão perdendo muita floração porque tem insetos que vêm, tem as cochonilhas, como eu estou falando para vocês agora. Esteja observando as plantas de vocês. E vocês vão aprender a lidar com elas, a cuidar delas. E vocês vão perceber que logo vocês vão estar cuidando muito bem delas, da forma que elas precisam. Não jogue água, quando vocês forem regar, não jogue água por cima das flores, porque também perde a floração. Não dura. Me perguntaram, Gislaine, você joga água nas flores, nas folhas das suas plantas? Gente, eu não jogo água nas folhas. Por quê? Porque eu limpo, eu faço limpar as folhas, todas as folhas aqui. É difícil? Mas eu só jogo água quando tá de extrema necessidade. E no mesmo momento eu já vou lá e pego o meu papel toalha e seco toda ela, principalmente aqui no miolinho dela. Gente, a água não pode parar aqui. Por isso que eu falo, tem problema jogar água? Não tem. Mas se você tiver tempo de observar cada uma delas e vem secando as que estiverem com água acumulada. Tanto no miolinho como entre as folhas aqui, ó. Não pode ficar água porque apodrece. Então isso também você perde a sua planta. Então, você precisa ver que não é que você tem a mão ruim para plantar, mas é porque você está precisando observar mais esses detalhes que eu estou falando para vocês. A orquídea Phalaenopsis, ela é uma orquídea muito delicada para se cuidar. Ela tem esses problemas eu costumo falar, gente, que é a queridinha dos insetos e das pragas, porque elas são muito atacadas. Por isso que a gente tem mais dificuldade com elas. Esteja observando que vai dar tudo certo. Me perguntaram também, Gislaine, você planta na semidroponia? Eu plantei uma vez e tive fungos. Gente, a semidroponia não dá fungos, não. A não ser que você, igual eu estou falando, você tem que observar o que está trazendo fungos para sua planta. Não é a semidroponia. Porque aqui no meu cultivo, eu tenho muitas, 70% estão com semidroponia. Vocês podem ver aqui, ó. Essa aqui está na semidroponia, ó. Tá aqui, ó, na semidroponia. Eu nunca tive problema com fungos. Essa aqui também está na semidroponia. Também nunca tive problema com fungos. Essas aqui, ó, tudo estão na semidroponia. E eu nunca tive problemas com elas. Então, não é a semidroponia que está trazendo fungo, não. Você precisa observar o que é. Outra coisa, Gislaine, as raízes não podem ficar com excesso de umidade. Então, por que dá certo quando a gente faz a semidroponia e as raízes descem para o fundo? Gente, porque elas descem para lá, porque elas querem descer para lá. Então, essas raízes novas que nascem, que vão para baixo, em contato com a água, elas não apodrecem, porque elas acostumam ali.
Mas quando a gente pega uma planta que chega do supermercado, que chega dos gardens e a gente planta e deixa ela encharcada, essas raízes não estão acostumadas em contato direto com a água por muitos dias. Mas quando estão na semi-hidroponia e desce para lá, elas já nascem e se acostumam ali. Por isso que dá super certo. Então, por isso que vocês têm que observar sempre o substrato de vocês. Qual substrato adequado para a sua região e para o seu tipo de cultivo, ok? Outra coisa que me perguntaram sobre os adubos. Gente, assim que terminar o vídeo, vou deixar aí para vocês as sugestões sobre uma playlist que tenha as adubações que eu faço aqui. Todas elas estão lá, explicadinhas da forma que eu faço aqui, tá bom? Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Obrigada pelo carinho que vocês têm deixado para mim, os comentários maravilhosos. Fico muito feliz pela forma que vocês me receberam. Que Deus abençoe muito vocês, que Deus abençoe a todos nós. Fiquem com Deus e até a próxima!